Amigos, sejam bem-vindos, Canto do Sporting, isto depois de um fim de semana de eleições, um fim de semana que não houve futebol, mas estamos a meio de uma semana europeia, já vamos falar sobre isso. Vamos dar aqui o Pedro Varela, que está aqui meio congestionado, meio gripado, portanto vamos dar aqui algum desconto. Exato. Aguentas-te? Estou quase ao nível da exibição de Sporting na Noruega. Se calhar foi daí que vieste mais Não, constipado. eu bem gostava de lá estar e olha, posso já começar por aí. Tinha lá algumas pessoas amigas e bem, já esses adeptos que foram até à Noruega. Uma pessoa podia dizer até à Noruega, mas até Oslo é uma coisa, de Oslo lá é outra coisa. São 1000 quilómetros, não é? 1000 quilómetros, até uma coisa assim também fantástica. E estiveram lá e a apoiar provavelmente um dos piores jogos do Sporting esta temporada. Se calhar o pior. A nível de provavelmente mesmo expectativa versus a realidade e o que acabou por acontecer. Mas já vamos falar sobre disso, isso, porque o assunto mais premente são as eleições, e não só as eleições, obviamente vitórias esmagadoras, já vamos comentar isso também, mas também porque já não ouvíamos Frederico Varandas falar sobre a situação do clube há algum tempo. Diria há mais de um ano já quase, não é? Desde que ele deu uma entrevista há uns tempos à RTP, acho eu, se não estou em erro. Acho que sim. Falar assim dos assuntos do clube, e portanto vamos olhar também para isso. Começamos pela eleição em si. Foi um bocadinho de encontro àquilo que nós imaginávamos, não é? Uma vitória pujante do presidente do Sporting. Isto é um voto de confiança que também não tinha bem razões para não lhe ser dado, não é? Sim. Obviamente nós trouxemos aqui o Bruno e nós também fizemos alguns alertas ou algumas coisas que nós gostaríamos de ver explicadas e melhoradas, mas na realidade, sendo assim frio, acho que não havia razão para que não houvesse aqui um voto de confiança a Varandas, não é? Sim, e acho que eu até tinha um amigo meu portista que tinha perguntado quanto é que eu achava que iria ficar, e eu na altura disse achava que ficava 94%, acabou por ficar 89-47%, mas achava que iria ser uma vitória ainda mais expressiva. Não há dúvidas, quer dizer, se olharmos objetivamente para aquilo que é o momento do Sporting, que são os títulos conquistados, eu acho que é natural que tenha uma vitória tão estrondosa, e só vejo razões para não se votar nele. Eu já disse isto aqui, num plano muito pessoal, mas por outras razões que nem interessam aqui para estar a falar. Por exemplo, eu sou incapaz de votar no Varandas, mas reconheço, obviamente, como já o disse aqui várias vezes, o trabalho notável que tem feito. Aliás, ele, se for campeão este ano, o Sporting, se for campeão este ano, provavelmente torna-se o presidente mais titulado sempre no futebol. Nas modalidades também tem feito aqui um trabalho muito, muito apreciado. Não, tem mais uma taça no voleibol, que foi talvez a minha maior surpresa ontem, no dia de ontem, porque vinha a fazer a viagem Lisboa-Porto e vinha a seguir no flash score, e há aquele famoso ponto no quinto set que dava a vitória ao Benfica, e aparece no flash score 3-2 para o Benfica, e eu desligo aquilo e faço a viagem. Ainda tinha uma hora pelo Porto, chateado, e eu, depois daquela recuperação no quinto set. E quando chego a casa, continuo, faço as malas, e à noite estou sentado no sofá, depois de ver um episódio qualquer de uma série com a minha mulher, olho para o Instagram e vejo o Sporting a festejar a taça de voleibol. E eu pensei que aquilo era do passado, mas isto não faz sentido. O Sporting vai para vídeos do passado, depois temos perdido. E vou ao flash score e é que vejo outra vez 3-2, depois fui procurar a razão e percebi que, como eu, muitos, pois há print screens de fórum do Benfica também a acontecer, mal está a festejar a vitória. Portanto, isto para dizer que as modalidades também têm estado bem, portanto acabou por ser uma vitória que estava expectável. E acho que eu também depois vou falar um bocadinho mais à frente disso, porque é a minha figura e não acho que não há problema de ir dizendo já. A verdade é que acho que também há aqui é sempre aquela questão de estão aqui mais 4 anos. Obviamente que eu não acho que seja um cheque em branco, entre aspas, e acho que isso nos sportinguistas hoje em dia tem cada vez mais cuidado. Agora, nós quando ganhamos muito, e aqui ganhar muito é mesmo muito quando comparado, tu pegas um miúdo de 14, 15 anos, é incomparavelmente superior o que ele festejou com o que eu já festejei, ou pelo menos a forma como ele festeja, que está habituado a ser campeão e a ganhar títulos, e eu demorou muito tempo até conseguir chegar a este momento, e portanto o cheque em branco hoje em dia já não acontece com tanto, mas foi os tais alertas que fomos fazendo, e eu acho que merecem aqui algumas respostas. Mas termino só com isto. Acho que estou muito curioso
para perceber se efetivamente este vai ser o último mandato de Frederico Varandas. Sei que já há umas alterações na lista, vamos ver o que é que os próximos dias dizem. Sim, podemos já tocar aí na questão de 2030. Falámos aqui também com o Bruno, eu já noutros fóruns até aqui do 00 que lancei essa ideia de que 2030 pode ser realmente um momento-chave por causa dessa expectativa. Não que o projeto de Varandas termine em 2030, porque sabemos que se não for Varandas haverá uma lista de continuidade certamente. Mas mais importante é a quantidade de oposição que haverá, não é? Que será... Se for o último mandato mesmo dele, o último, e ele houve uma altura que deixou isso no ar, mas depois fui à procura outra vez das declarações, porque havia pessoas que não tinham ouvido e já nós encontrei. Bem, mas se for mesmo o último, e acredito que seja o último, às vezes também acredito no sentido que... Varandas sempre disse que não se queria eternizar no Sporting e sempre falou do projeto... há 10 anos, que obviamente não calha com as eleições. Diga-se o que disser, obviamente que aquilo, as pessoas podem dizer, é uma vida privilegiada. Claro que é. Quando se está em grandes cargos, podemos dizer que é privilegiada no sentido, obviamente, dos vencimentos que se oferem, mas normalmente também são vidas muito trabalhosas, muito esforço, muito cansativas, disposição, obviamente. E eu acho que essa eleição de 2030 vai ser muito importante. Agora, o que era engraçado é que nós apanharmos um pouco este embalo, entre aspas. Portanto, temos ali o período de 2018, pós-Alcochete, que demorou até estabilizarmos. O que era importante era que, independentemente de quem viesse a seguir, conseguíssemos manter esta linha coerente e vencedora. Aí, podemos ter diferenças, claro que há sempre diferenças. Efetivamente, neste momento temos alguém que está no marketing que olha de uma forma e a seguir pode vir outra completamente diferente. Mas esta linha coerente, e acho que a coerência tem que ser desportiva, obviamente, e coerência desportiva, claro que ninguém pode garantir que ganha títulos, mas consegui-los conquistar e estar ali na disputa dos títulos, e também alguma coerência financeira. O aspecto financeiro acho que é um ponto que esta direção teve sempre muito cuidado. E eu, por acaso, eu acho... Dou alguns paralelismos com governos, por exemplo. Sim. Eu acho que 4 anos, se tu queres um projeto, tu quando pensas numa grande empresa, tu não fazes projetos a 1 ou 2 anos, ou 3 ou 4, fazes a 10, fazes a médio e longo prazo. E, portanto, a ideia de que se deva mudar de presidente consoante o resultado imediato, também não sou de todo apologista disso. Acho que os presidentes, nós só conseguimos compreender o projeto que está a ser feito normalmente no segundo mandato. No caso de Frederico Varandas acontece no primeiro, mas a estabilização do clube como um clube ganhador e financeiramente também robusto é no segundo mandato e agora para a frente, não é? No que vem agora para a frente. Portanto, eu acho que faz sentido a continuação e acho que faz também obviamente sentido, se as coisas correrem bem nos próximos 4 anos, que haja uma lista de continuidade. Agora, claro, se Varandas não avançar, haverá oposição e depois aí vão ser, entre aspas, alguns cães ao osso, não é? Portanto, isso, quase certeza. Se Varandas não avançar, vai ser. E depois também não é fácil, mesmo que costuma-se brincar um bocadinho com essa coisa de que provavelmente será André Bernardo, quem sabe, talvez a seguir essa linha. Nunca será a mesma coisa. Uma coisa é a projeção. Varandas tinha uma vantagem que era já estava lá dentro, apesar de tudo. Podia ter ali alguns anticorpos, sabemos das histórias, das macas e das coisas, as clínicas, essas coisas todas, mas era alguém que já estava lá dentro, tem essa vantagem, era alguém que já estava ligado. E isso conta muito no mundo do futebol. Quando tu vens uma pessoa de fora, muito rapidamente, o que o Bruno Sá era, porque era o gajo dos restaurantes e das bifanas e que não percebia nada disso. O Bruno Carvalho também chegou a acontecer isso muito no início, e especialmente o Bruno Carvalho batia muito porque vinha de uma longa dinastia de, como eu lhe chamo, de pessoas que se associam umas às outras com cargos em empresas importantes, e ele vinha de uma fundação, mas havia pouco, e falou-se muito da organização, de onde é que ele vinha, o que é que ele sabia de gestão de empresas. Isso até foi apontado também ao Benedito quando se candidatou contra o Varandas. E portanto eu acho que aí será diferente. Já o Zenha teria aqui, o Zenha não sei se fará sentido ou não, e já estamos a falar há muito longo, mas eu acho que em 2030 vai aparecer muita coisa, porque se for o último ano de Varandas, vão ser 7 cães a um osso. Sim. Santinho. Isto vai ser bonito. Vai. Portanto, tu falaste há bocadinho que não é um cheque em branco e Sim, obviamente não pode ser. Não pode ser. Apesar de, e tu sentes o mesmo que eu,
por vezes em algumas decisões notamos que há algum... Há falta de informação. Acho que a do Sporting Entertainment... Olha, deixa-me já dizer isso. Podemos ir ao debate. Deixa-me só ir ao Sporting Entertainment, porque eu fui votar a Alvalade e já... Foste ao Alvaláxia? Fui votar a Alvalade e dizer 2 ou 3 coisas só da experiência de ir a Alvalade, que eu já não votava em Alvalade há muitos anos. Já nem me lembro quando é que foi a última vez que fui. Eu lembro-me quando é que recordo-me porque apareci numa filmagem da TVI, estava na fila para ir votar, mas não me lembro em que ano foi, já foi há muitos anos, e desta vez votei presencial, tive a felicidade de estar em Lisboa, nem cheguei a mandar o voto por correspondência e fui votar ao pavilhão. Dá a sensação que esperavam que fosse uma afluência em massa, talvez, porque as coisas tinham que ser preparadas com tempo, talvez porque achassem que ia haver jogo, ou seja, a preparação era provavelmente a pensar que ia haver jogo contra o Tondela, depois não houve, mas tudo bem organizado e correu tudo com muita rapidez, sem problema algum. Dizer só que acho engraçado que nós temos regulamentos, temos estatutos, temos regulamentos eleitorais, mas depois é engraçado que temos uma tendência para não os cumprir e achar que, se não estão lá a fazer nada, tirem-nos. Por exemplo, o simples pormenor de tu validas o teu acesso para votar a 500 metros das mesas de voto, é cá fora ainda, mostras o cartão de sócio e o coisa. Mas depois o regulamento diz que na mesa de voto, quando chegas à mesa, tens que mostrar outra vez, está lá, é um ponto, mas ninguém te pede nada, está tudo certo, se calhar é para facilitar, mas então, se não serve para nada não o ponho, não vale a pena. Da mesma forma que, como tu estávamos aqui há bocado a falar, de uma vez por todas, ou se faz uma campanha para explicar os votos por correspondência às pessoas, nós não podemos achar, o normal é as pessoas vão a uma urna e votam, é isto que toda a vida toda a gente fez, depois podemos pensar nos e-votings e nos i-votings e depois nesta coisa toda, mas o normal é as pessoas chegam a uma mesa e votam. Quando mandas os votos para casa com uma carta que diz lá que é preciso fazer o reconhecimento da assinatura, desculpem, há pessoas que não vão ver. E é assim, se tu mandas 20 e tal mil votos, 25 mil votos por correspondência, alguns nem chegam lá fora. Houve alguns que nem chegaram em Portugal. E desses 25 mil, que chegaram depois, dos 25 mil, votaram 6 mil. Desses 6 mil, 4 mil não foram aceitos, é que não são nulos nem brancos, não são aceitos porque não tinham o reconhecimento da assinatura. Portanto, na prática é lixo. Em 6 mil, se 4 mil falham, não pode ser só culpa das pessoas, quer dizer, é um espectro muito grande para chamar de burra às pessoas. Há uma coisa, e nem todos os núcleos, eu sei que o Solar já Sim, o Solar fez isso e houve alguns que fizeram. E às vezes as pessoas têm uma facilidade com um amigo que é advogado, porque aquilo na verdade, se conheces alguém que seja advogado, ele reconhece-te o ato. Mas temos que pensar... O voto, eu percebo que é um dever, claro. Isso obviamente é mais dever quando estamos a falar de um governo, de um Presidente da República, do que de um clube, naturalmente, claro. Mas acaba de ser um dever de sócio também e está tudo correto. Mas estamos a falar de, se eu não conhecer um advogado, que eu vou pagar um advogado para me reconhecer a assinatura, vou ter que ter que pode custar entre 15 a 20 euros. E vou ter que ter o trabalho, percebes? O voto tem que simplificar, tem que ser simples, as pessoas têm que chegar ao dia 14 e poderem ir votar e não terem que ir a Lisboa. Nisto, e estávamos até a falar aqui em off, a dizer, o Benfica deu uma grande lição de democracia clubística. E nós podemos aqui encontrar 500 mil defeitos no Benfica. Claro, obviamente. Neste, acho que eles estão muito mais avançados que nós e até com o próprio Futebol Clube do Porto. E portanto está na altura do Sporting, e nós já várias vezes atiraste a ideia de que o Sporting precisa de uma revisão de estatutos. É uma revisão de tudo, no fundo, uma revisão, nem é bem uma revisão, uma atualização, para uma modernização para estas coisas. Não faz sentido teres que ir a Lisboa, teres que validar a tua assinatura, não é assim que deveria ser. Pois não. E deixa-me... desculpa, não, ia só dizer que estamos a falar de 6 mil votos que foram anulados, e todos depois percebemos 4 mil, 6 mil que chegaram, 4 mil foram anulados. É que há vontade das pessoas votarem, apesar de tudo, exatamente isso que eu ia dizer. No fundo estamos aqui quase a boicotar a nossa própria democracia. Exatamente. É que 4 mil votantes, 4 mil pessoas votantes, podem significar, não estou a dizer que neste caso não específico, mas podem ser 10 ou 12 mil votos, pode ser muita coisa, ou até pode ser mais ou menos, não sabemos. E deixa-me só dizer uma coisa, eu já expliquei isto várias vezes, eu como trabalho na área, não há razão absolutamente nenhuma. Eu sei que as pessoas querem saltar logo, estão sempre a falar do iVoting, que foi, o ano passado ou há 2 anos foi reprovado porque tem que ter 75%.
Nós não precisamos de ir para essa solução. O iVoting tem expressão neste momento na Estónia, é a única eleição que é feita por iVoting, mas não precisamos de ir para essa coisa. Nós atualmente temos um sistema eletrónico de votação, que é onde as pessoas vão votar. Bastaria, numa primeira fase, nem que o Sporting quisesse fazer um projeto piloto, bastaria ter 4 ou 5 ou 6 núcleos, vamos imaginar, de alguma capacidade de cima, de norte a sul do país, ter essas mesmas máquinas eletrónicas que estão, mesas urnas eletrónicas que estão em Lisboa, ligá-las numa rede privada, que é perfeitamente possível, hoje em dia é uma brincadeira, e não havia problema nenhum, e até podiam fazer como primeiro teste, fazia-se uma simulação de voto digital e voto por papel, claro, só para depois fazer o match e ver se vai tudo certo. Contratava-se uma empresa para fazer a auditoria e estava tudo certo. Pelo menos começar por aí. Depois podia-se pensar mais tarde no iVoting. Eu já sei que o iVoting há de voltar outra vez. E eu depois não só terminei, eu fui votar, e depois no final saí para ir à Loja Verde. Estava com a minha filha, com a minha mulher, e acabei por... o meu filho não liga nada a futebol, mas a minha filha gosta, e ela queria comprar um casaco do Sporting, e eu, bora lá, como bom pai não se nega uma peça de roupa do Sporting a uma criança. E fui à loja do Sporting, e até havia promoção Dia do Pai, quem comprasse 2 camisolas de jogo pagava só uma, mas as camisolas de jogo já tinha. Comprei, quando paguei, reparei no pormenor, e isto para dizer da falta de informação, reparei no pormenor, certamente as pessoas já repararam, eu não tinha ido à Loja Verde, que a fatura já vem em nome da Sporting Entertainment. Quer dizer que aquelas receitas e a Loja Verde já está na Sporting Entertainment. Isto para aquilo que estávamos há pouco a falar. Há realmente aqui alguma falta de informação. Eu percebo o objeto da Sporting Entertainment no sentido em que há separação das atividades. Claro que eu tenho uma discussão, ainda há tempo estava com uma pessoa que me dizia, mas porquê é que não é só uma mudança do CAI? E até podia ser, mas objetivamente há ali uma mudança operacional que eu não acho que seja, não é de espantar a divisão, até porque a Sporting SAD é dona dessa Sporting Entertainment, mas há efetivamente ali uma falta de informação, e são essas faltas de informação que eu gostava de ver um bocadinho mais, e é isso que tu há pouco estavas a referir. Os sportinguistas não têm tendência para dar cheques em branco, mas já sabemos que nestas alturas estamos todos muito mais preocupados em que amanhã consigamos uma das reviravoltas mais épicas que pode acontecer na história do Sporting, ou não, e que na verdade a acontecer seria a 5ª vez na história da Liga dos Campeões, mas do que propriamente, claro, do que é que vai representar a Sporting Entertainment, quanto dinheiro é que já se gastou, os juros que já estamos a pagar, mas vi esse pormenor e era isso que eu me queria referir. A eleição está à vista. Antes da eleição houve o debate e infelizmente para nós sportingistas não foi propriamente um debate que nos... Peço já desculpa porque eu não consegui ver. Que nos orgulhe, mas certamente vistas algumas explicações de Frederico Varandas. Já há algum tempo que Frederico Varandas não falava assim abertamente, e o Sá acho que fez o seu papel. Podia ter corrido melhor, certamente. Ele próprio admitiu isso no dia das eleições, mas ele fez um papel que se calhar era até o principal papel da campanha, da candidatura dele, que era certo, obrigar Varandas a responder a coisas. Vertente financeira, algumas das explicações que Frederico Varandas fez fizeram sentido, não é? Eu tive a oportunidade de dizer isso ao Sá a primeira vez que eu conheci pessoalmente em Moreira de Cónegos. Foi quando ele me disse que na entrevista que tinha dado à bola, tinha falado bem até do Zenha, e que não saiu na entrevista, saiu camuflada só mais as críticas do que propriamente o elogio. Eu acho que não é muito fácil fazer uma crítica provavelmente as pessoas mais técnicas poderão conseguir, mas o adepto comum é muito difícil, porque tu reparas, olhas para o histórico e percebes que os resultados operacionais aumentaram, olhas para o volume de negócio aumentou, olhas para o lucro também, as vendas do merchandising aumentaram, mesmo que isso implique aumento de preços, os Lion Seats, como já falamos aqui, passaram de 7 mil para 10 mil, aumentaram, a Game List, a Green List continua a aumentar, e portanto podemos discutir depois a vertente mais cliente versus sócio, e acho que a vertente foi essa. Sim, mais mas a verdade é que não é um ponto fácil. Há uma estabilidade financeira como há muito. Havia 2 pontos que saltavam à vista, mas que era a questão das dívidas aos fornecedores. Mas as dívidas aos fornecedores têm uma dificuldade. A crítica que se faz agora é a mesma que eu já fazia a Varandas quando Varandas criticou a direção de Bruno Carvalho numa lista de 40 milhões a 50 milhões e que mais. É evidente que à medida que tu vais crescendo, também a lista pode... Eu acho que o problema não é a lista ser maior ou menor. É isso. Parece a velha história do ativo e do passivo. Vai lá ver quanto é que é o passivo do Manchester United ou do Real Madrid. Claro que é muito maior. Aqui é preciso clarificar algumas coisas. Eu acho que o Varandas teve
muito cansado, porque ele tinha vindo, aparentemente estava direta, porque eles tinham chegado eram 5 ou 6 da manhã da Noruega. Mas acho que ele clarificou ali clarificou não, simplificou algumas coisas. Sim. Quando nós falamos, e tu já fizeste aqui essa distinção, mas eu quero sempre fazer, porque há um bocadinho aquela ideia de que dívidas ao fornecedores quer dizer que estamos a dever dinheiro a alguém. E isto é o normal. Os clubes de futebol, quando contratam, o Sporting contratou, a curto prazo e a médio e longo prazo. o Sporting, quando contratou o jogador X, o Luís Guilherme, Claro. pagou 17 milhões, ou lá o que é que foi, já me lembro ao certo. 17 milhões. O Sporting não pagou num cheque de 17 milhões, chegou ao West Ham e deu. Lá. Não é assim que funciona. Se calhar o Sporting não pagou nada ao West Ham. Não sabemos, quer dizer, podemos ver depois no próximo relatório de contas. Dívida ao fornecedor é a parcelas. Portanto, a dívida, uma compra de um jogador que custa 17 milhões é parcelado em 6 vezes, 10 vezes, 15 vezes, quantas for, e obviamente, enquanto não se forem pagas parcelas, está na coluna das dívidas aos fornecedores. Na realidade, o Sporting deve aquele dinheiro, mas é uma dívida natural, não é? De quem faz uma compra parcelada. É como nós formos comprar um carro e pagamos as prestações, temos essa dívida, mas sabemos que ela não vai cair toda no mês Costuma-se do dizer ano. que o mais importante disso é a capacidade para pagar. Exatamente. E a verdade é que, e também já falamos disso aqui, o Sporting fez uma emissão obrigacionista público geral e correu bem, muito bem, mas na emissão obrigacionista ao retalho, que foi aquela que já falamos aqui para a Sport Entertainment e para outras coisas mais, dos 225 milhões, que foi feita com instituições internacionais e foi quase toda ela subscrita por empresas internacionais, teve um rating muito alto, no sentido em que a capacidade, não só de que o Sporting tem, e isso acaba por ser importante. E esse reza, é um ponto... e reza a lenda, entre aspas, que até havia vontade de comprar mais, não é? Que Sim, até exatamente. havia vontade que o Sporting vendesse mais. Até por causa do rateio, e é um facto. Agora, eu na parte financeira acho que será sempre um problema. Podemos falar da lista dos fornecedores, mas acho que aí vai-se bater ao mesmo erro que Varandas bateu na altura de Bruno, acho que é o mesmo. Porque de resto, a estabilidade com que o Sporting vai estando, as minhas questões são sempre mais. Aliás, eu falei aqui há 2 semanas que o Sporting até já tinha recuperado uma parte dos direitos que tinha, portanto, que tinha colocado em recebimentos adiantados e, portanto, isso foi muito positivo. Portanto, há ali uma série de coisas. Claro que, para mim, o ponto mais importante, eu disse aqui, tem a ver com o aumento do passivo, que está relacionado com os 225 milhões que fomos buscar e que esse sim é tal falta de informação. Mas andamos sempre nisto, na volta da falta de informação. E também já dizer aqui uma coisa. Semana passada, acho que foi aqui que eu disse, foi com a certeza, eu induzi erro no sentido em que eu acho que foi aqui que eu disse que era possível que no passado um sócio poderia ter a maioria do clube sem deter o controle do clube, e isso estava tudo certo antes da operação da VMOC. Antes da operação da VMOC isso era possível, desde que o Sporting comprou, e era através das ações tipo B, e portanto se o BES e não chegássemos a acordo com o Millennium, essa coisa toda, era possível comprar essas ações todas, porque elas depois, os bancos poderiam se desfazer delas, mesmo que fossem ações de categoria B, porque há só o Sporting, e mais comprando a de sobrinho, somando tudo, podias ter 51%, mas não tinhas o controle. E era nessa altura que eu queria referir. Agora, hoje em dia, já não é possível. Só para refazer esse... Com a questão das VMOC, isso era inevitável. Obviamente podia não ser uma pessoa específica. Claro, sim, mas era uma possibilidade que estava aberta. Neste momento não há de todo, porque o Sporting tem os tais 80 e tal por cento, 87%, acho eu, e portanto é completamente as míticas impossível. VMOC, tanto trabalho me deu a explicar. Muito bem. Varandas foi também questionado, e aí eu acho que ele não... Perguntaram-lhe da parte física, não? Perguntaram. Pronto, era exatamente a minha dúvida, que eu nessa parte não ouvi. Sim, ele é assim, é difícil ir contra um médico, não é? Sim. Essa deve ser talvez a área que ele domine mais. É difícil, porque a explicação que ele deu, eu acho que não, a mim não me satisfez como sportinguista, e nós falámos aqui que é, não podemos criticar a gestão física do Sporting se o Kenda fraturou um pé. Claro. Nem se o... Claro, aí não há nada a fazer. São lesões traumáticas, é um choque. Aquilo que nós... e o Sá tentou puxar por isso e acabou por não conseguir, depois acabou por se perder um bocadinho na história das clínicas, a não sei o quê, é a recorrência das lesões. É como é que é possível, como é que se explica que o Ioannidis e o Debast lesionam-se, voltam. Blopa agora, Luís Guilherme. Está lesionado?
Não treinou hoje de manhã. Opa, Precaução. estás-me a dar novidade. Mas precaução é porque é bom. O homem está a Esperemos guardar bem- motores. Eu espero bem que sim, que esteja aqui. Deste-me uma novidade agora, não sabia. Sim, Não, mas espero bem que- essa era a parte que eu queria. Mais do que... porque um jogador estar a jogar futebol e se Claro, lesionar, e não há nada a lesionar, fazer. é isso, claro. A minha preocupação é a recorrência das lesões, Claro. que não deveria acontecer. Claro, Isso esse é o que isso não tem deveria sido um acontecer. problema E enorme. aí não houve explicação. Não houve sequer uma clarificação. Não houve sequer... o debate foi tão pobre. Não houve sequer uma clarificação de qual é que é o projeto para o futuro a nível de centro de alto rendimento. Centro de alto rendimento, não. Unidade de performance. Unidade de performance, é isso que eu queria dizer, desculpem. Portanto, não houve nada nesse aspecto. Varandas disse, e bem, que realmente houve muitas lesões traumáticas e que aí não há nada a fazer. Um jogador se bate com o joelho no outro, pode ficar lesionado. Mas onde o Sá eu acho que devia ter carregado era na questão das recorrências. E acabámos, eu como sportinguista, acabei por não perceber o que é que está a correr mal, porque eu olho para o Benfica, os jogadores lesionam-se, têm um tempo de recuperação, recuperam, começam a jogar aos pouquinhos e o Luque Bacchio já está a jogar titular. No Sporting parece que não é assim, o jogador regressa, joga 10 minutos, depois volta a parar uma semana, depois volta a parar 2 semanas, depois talvez possa jogar contra o Porto, mas afinal já não pode jogar contra o Porto, talvez possa jogar na Liga Europa e depois afinal não pode jogar na Liga Europa e acabamos sem nenhum ponta de lança no banco na Liga Europa. Essa parte eu achei que foi um bocadinho pobre no sentido de explicação de Varandas. Ele foi questionado sobre isso. Outra coisa que ele foi questionado e disse que já tinha a decisão tomada, mas que não a ia anunciar durante Rui Borges. a questão do Rui Borges. Eu acho que vai renovar e parece até diria inevitável. mais. Se o Sporting amanhã calhasse eliminar o Bodo, Sim, eu sim. ainda acredito que era esta semana, sinceramente. Pois. Sinceramente, porque ele iria aproveitar. Mas eu, para mim, pelo que me dá a entender e pelo que já ouvi por aí, eu acho que a coisa estará praticamente Sim, sim, tratada. sim. O que A pode informação ser que nós temos nos a ajudar é que sim. é que estará praticamente tratada, é uma questão de pormenor. Acho que já está tudo. E eu acho que aquilo já não foge, e eu acho que isso está a fazer muita confusão. Acho que há muita gente que ainda acredita que não vai acontecer, Não. que vai chegar ao final da época e deve ser pelos resultados. Acho que não. E é curioso porque ainda hoje, ontem falava com o João Castro sobre isso. Claro que nós podemos, esta direção, e ele dizia isto, que é uma coisa que me fez muito sentido, que esta direção pode ter olhado para o mercado e dizer assim: quem é que nós temos disponível? Conseguimos contratar A? Não interessa. Quem é que temos este? Conseguimos? Eventualmente era melhor que... E eu acho que eles não querem ir por uma solução que nesta altura eventualmente até poderia ser melhor, mas o que é que nos garante que vem fazer melhor para aqui? E se tivermos outras condições, por exemplo, nas lesões, Rui Borges não é capaz de fazer melhor? Já nos deu provas que sim. Sim, isso... Até uma solução de estabilidade. E se o Futebol Clube do Porto não fizer um campeonato absolutamente estonteante, estaríamos muito Portanto, mais... agora, parece-me claro, ainda bem que também já confirmas isso, porque ainda ontem dizia isso, e eu acho que já está alinhada e que é uma questão de apresentação. Se amanhã acontecer um milagre, eu acho que há muita gente até que está... renova logo. renova logo, até logo no relvado. Porque eu acho que há muita gente que está à espera que amanhã nós possamos fazer uma surpresa. Não sei se vamos falar já de jogo, Vamos mas acho falar, que há muita gente à espera. Não sei porquê, eu vejo muita gente a acreditar que é possível. É porque o nome é Bodoglimt. Eu sei, mas, Agora, mas acho uma que eles coisa- também deram... Uma coisa é certa, e podemos já mergulhar nisso. Sim. O Sporting teve uma exibição absolutamente confrangedora Muito mal. na Noruega. Eu consigo compreender que o sintético seja um fator, e não há dúvida nenhuma. O Porto teve muitas dificuldades lá no ano passado, Mas não é o único, não é? mas não Claramente. podemos correr menos 10 km. Os 10 km para mim Não é possível. esse matou-me. Eu nem sabia disso, só no final do jogo é que me vieram mostrar. Eu nem imaginava uma coisa destas. É como se tivesses permanentemente mais um jogador a mais. Curiosamente, o Futebol Clube do Porto não faz sempre isso, mas tem muitos jogos onde corre mais 10 km. Exatamente. E depois não é só isso. Acho que o Sporting entrou com como a eliminatória era fora, como a eliminatória era na Noruega, era num sintético, o Sporting entrou com aquela mentalidade de vamos resolver isto em Alvalade. Com Fresneda e Vaznianidis. Com Fresneda e Vaianidis, que é outra questão que podemos aqui também abordar, mas o Sporting entrou... tu podes ganhar jogos com Fresneda e Vaianidis, não é possível isso. Não sei se podes no Bodoglint. A minha questão é que o Sporting entrou com aquela ideia de ok, vamos aqui jogar, isto vai ser resolvido lá, se calhar até perdemos 1-0 ou empatamos. O Sporting acho que nunca imaginou no seu ser completamente amassado E levar 3-0 e até podia ter levado mais, também podia ter marcado, principalmente na segunda parte. Mas foram demasiados erros. Rui Borges demorou muito tempo a mexer, a perceber. Isso é uma coisa que também se percebeu rapidamente. Tens de ter a capacidade. Ainda no outro dia, mais uma vez, estava a gravar pelo Sporting 160
E uma coisa que não sei se as pessoas já têm reparado ou não, e falamos disso, né, quando estávamos a gravar, pá, o Rui Borges está cada vez a passar mais tempo a olhar para o tablet, que é uma coisa que também é estranha. Eu não sei se as televisões também mostram cada vez mais. Pode estar uma série. Assim. Pá, pronto, ok, e eu acho bem, até porque hoje em dia as séries de qualidade são tantas. Se Que eu não, se calhar está à espera do novo. Mas a verdade é que demorou muito tempo a reagir, era aí que eu queria chegar. Acho que há ali um momento em que tu percebes que estás completamente a ser amassado. O Sporting mexe aos 63 minutos. 63 minutos, já estavas a ser amassado. Pronto, também temos ali 2 pormenores. Se formos um gol de um penalti, que é um tanto quanto duvidoso, e o segundo gol é marcado aos 46, ainda por cima de fronte de um ressalto, mas tudo bem. Mas são 2 momentos que marcam ali. Acho que se tivéssemos vindo com um 3-1, a coisa claro, fazia-se de outra forma. Acho que é. Agora, se olharmos para isso, o Sporting só tem 7 viradas em eliminatórias nas competições europeias, sendo que desta natureza só uma. Como eu confundi as coisas, vou aproveitar e ligo isso. E quando falávamos. Podemos ir já. Quando falávamos em off. Mete aí queres ir já? Mete já a memória. A memória, quando me falaste disso. Estúpido. Então, porque é que nós metemos embora? Porque nós fizemos aqui uma confusão entre Não, eu nós. é que fiz, não foste tu, tu estiveste bem. Porque eu disse, olha, eu disse ao Pedro, a nossa memória vai ser isto, até para tentar galvanizar um bocadinho aqui as hostes, que é ontem, hoje é 16, não é? 16, portanto ontem, dia 15, faz certo. 14 anos que o Sporting elimina o Manchester City na Liga Europa, na altura, treinado pelo Sapinto. O Sporting tinha ganho 1-0 em Alvalade, o mítico gol do Xandão, e depois lá perdeu 3-2. Aquele 3-2 com aquela defesa do Ricardo. Do Rui Patrício. Do Rui Patrício. Mesmo no final. E o Pedro achou que eu estava a falar do Manchester United 103-104. Na Taças. E eu pensei que estavas a falar desse. Porquê? Porque eu tinha visto ainda hoje as reviravoltas. Essa é a única que nós viramos mesmo de uma diferença superior a 3 golos, portanto 4-1 para 5-0, e mesmo nessa 63-64 que terminou com a nossa vitória na Taça das Taças, logo na primeira ronda também tínhamos virado um resultado negativo contra a Atalanta. E quando tu me dizes Manchester, e eu penso, na minha cabeça só estava... Eu até mandei o link do jogo depois ao Pedro, eu já não vi essa parte abriu. que eu irei abrir, porque eu parei logo na mítica. Porquê? Porque eu tenho um livro que é muito... Há muitos sportinguistas terão. Deixa-me só dizer isso. O Pedro vai mostrar uma... Mostra o programa. Porque sim, já vou mostrar o programa. O programa está a verde, então para vocês vai aparecer assim. Sim, vai aparecer assim. Mas este livro, na altura, teve muito sucesso. Houve muitas pessoas... Isto era os símbolos do centenário. Foi da Marina Tavares Dias. É uma excelente história do Sporting. É muito visual. Mas o muito apetecível... E eu vou dizer, este livro na altura, acho que custava 35 ou 40 euros. Eu comprei por 5 euros. O muito apetecível deste livro é o famoso, por isso é que está assim esverdeado, por causa do croma, mas este programa é o programa original do jogo em Alvalade diante do Manchester United. Pá, um programa antiga, escrito em português e inglês com os patrocinadores. Por causa eu tenho pena que o futebol português tenha perdido. O programa que Inglaterra faz, atende só a esta fantástica publicidade de Travassos, mais de meio século a distribuir dinheiro aos maços para que todos vivam sem embaraços. Isto é absolutamente delicioso. Nós aqui no 00, o nosso site inglês, o Playmaker. Sim, Playmaker. Eu não sei se eles ainda fazem, mas eles durante algum tempo faziam, eu acho que era para o Burnley. Um desses clubes éramos nós que fazíamos um sucesso e continua e vendem-se. E há muitos sites que depois têm as publicações dos programas. Pá, isto tem uma mensagem do presidente, que era o brigadeiro Horácio Saviana Rebelo, e depois traz um bocadinho sobre os jogadores de Manchester. Pá, o Jorge Best estava a chegar à primeira equipa, tinha estado com 17 anos e 63, depois desceu e voltou a entrar com 18 anos. Pá, portanto, é tudo maravilhoso. Claro que isto tem mais publicidade que outra coisa, mas depois a fotografia do Sporting. E quem for antigo como eu, já que chegou a ter anos, o famoso Opel Kadett, hoje em dia podemos fazer publicidade, e a companhia aérea que trouxe os jogadores do Sporting e a Gachila, que muita gente conhecerá, na parte de trás, que era um clássico antigamente. Pá, mas é delicioso. E eu pensava que era isso e vinha todo contente. Mas pode ser. Mas agora podes falar do City, porque esse jogo é mítico, não é? Tentar aqui galvanizar um bocadinho, porque precisamos de fazer história. Temos que virar 3-0, não vai ser nada fácil. Está quase esgotado, eu acho. O Boldog Limpo é uma equipe muito boa, uma equipa de autor. O Luís, no ataque rápido, falava disso. Eu não conhecia o Boldog Limpo.
não acompanhava a Liga Europa no ano passado, pouco vi do Bodo Glimt, vi na preparação para o jogo com o Sporting, e realmente tu notas que eles têm ali umas dinâmicas, aquele jogo interior que eles têm é muito poderoso. O Sporting teve muitas, o João Simões esteve completamente fora da... Terceiro jogo consecutivo de João Simões fora o Yulman, eu sei que o Yulman obviamente tem culpas também no jogo, mas o Yulman a certa altura via-se o desespero dele de ser ultrapassado um bocadinho mais à frente, e de repente olhava e estavam 4 jogadores à frente dos centrais do Sporting. Não foi fácil o jogo, acho que a postura do Sporting não foi boa. Algumas opções podemos aqui debater, porque é que não temos um defesa esquerdo, não vale a pena estarmos aqui porque já todos sabemos o que aconteceu no mercado de inverno, a saída do Mateus Reis, e o Mangas lesionou-se logo coincidentemente. Vamos ver, precisamos de um milagre, e fizemos um bocadinho de milagre neste jogo contra o United e neste jogo do Manchester City. Eu lembro-me perfeitamente, na altura o City era os novos ricos. E aquilo era uma diferença, ninguém eu lembro. Eles tinham acabado de golear o Porto. E esse jogo, a quantidade de comentadores que vieram, o Ribeiro Cristóvão, lembro do Ribeiro Cristóvão que até há um vídeo, uma montagem dele mítico, sim, a dizer que era impensável. E não, o que ele disse era pior, que era de envergonhar o futebol português. Dizia coisas inacreditáveis. Só para dar o contexto, para quem não se lembra, que estamos a falar, é engraçado que eu lembro-me disto como se fosse ontem. Eu estava lá no jogo do Xandão. Eu já estava a trabalhar. Estava a trabalhar no Diário de Aveiro, mítico Diário de Aveiro. O Sporting tinha acabado de despedir Domingos. Exatamente. Era treinado por Sapinto. Estávamos em quarto lugar, empatados com o Marítimo, completamente fora da luta pelo título, nem sequer estávamos, era o antigo Sporting. O City tinha acabado de golear o Porto, 4-0 ou 5-0, já não me lembro. Coisa assim. Eles tinham jogadores como o Balotelli, como o Agüero, como treinados pelo Mancini, uma equipa fortíssima. Eu lembro-me perfeitamente, houve uma situação que me marcou, que foi no jogo que tu estavas, em Alvalade. Não sei se tu te lembras deste pormenor. Há um jogador do City, que eu não me lembro quem era, mas que se lesiona na primeira parte. Na primeira parte, já não me lembro quem era. Há um jogador do City que se lesiona. O que é que acontece quando isto acontece? Eu diria que faltavam 5 minutos para o intervalo. Ora, normalmente o que acontece? O lesiona-se, entra logo o outro, aquece ali um bocadinho. O City estava tão convencido que ia eliminar o Sporting que o City não colocou o jogador. O jogador foi aquecer com tranquilidade e só depois é que entrou. E portanto achei de uma arrogância tão grande, e portanto ainda bem que coisa. O Sporting ganhou 1-0 com o gol de Xandão, é um livro do Matias Fernandes, uma bola traiçoeira, o guarda-redes marca também de livro lá. O guarda-redes era o Joe Hart, defende para a frente. Exatamente. O Xandão mete calcanhar, e na segunda volta no estádio do City, um Sporting, diria que tem talvez uma das melhores primeiras partes. Sem dúvida, começa a ganhar. 2-0, o gol do um é o Matias Fernandes, o outro já não me recordo, livre. Acho que é Ricky. O Wolfswinkel? Acho que é Ricky, aparece assim um cruzamento e ele aparece. Eu acho que é Ricky Van Wolfswinkel. 2-0, o City obviamente reage e empata o jogo, e no último lance da partida, um livre lateral, uma bola bombeada, Joe Hart vai à área do Sporting, um bocado como o Truin fez no Benfica, só que neste caso Miguel Fernandes e Wolfswinkel, 33 e aos 40, que foram em 7 minutos. E o Joe Hart cabeceia, e o Rui Patrício assim, com as pontas dos dedos acaba por porque o City marca aos 82 o 3-2, portanto faltava um gol, e portanto são os últimos 8 mais 3 ou 4 minutos de contos, foram 12 ou 13 minutos. Lembro perfeitamente onde estava em Lisboa, em casa de um grande amigo meu, a ver o jogo, quase que morríamos do coração. E portanto precisamos de uma noite tão épica como essas duas. Sem dúvida. E acho que vamos ver o que é que amanhã vai acontecer. Sim, tu agora deste uma notícia do Luís Guilherme, mas tenho a certeza que supostamente hoje de manhã. E deixa-me dizer uma coisa que também li hoje de manhã, o Rui Borges falou nisso, e eu acho que amanhã eu não vi a conferência do Rui Borges. Acho que eu também ainda não vi, mas ele já tinha falado isto antes, que é a questão do Diomande, como o Ramadão só acaba na quinta-feira e volta a ter um jogo antes das 6 da tarde, já tinha acontecido em Braga. Eu acho que ele não vai ser titular, e bem provável que entre o Quaresma, e ele deu essa nota, e eu percebo a questão do Ramadão, porque ainda no outro dia falava isso, fruto de trabalhar com uma empresa no Qatar. Já estive no Ramadão em trabalho, foi o ano passado, há 2 anos. Em Ramadão só foi há 2 anos, tenho estado muitas vezes no Qatar, mas no Ramadão estive há 2 anos. E aquilo realmente para eles é um esforço absolutamente inacreditável, especialmente quem levar
mesmo totalmente, que é não beber nem comer durante do nascer ao pôr do sol. E às vezes chegávamos ali à meia da manhã e a malta já estava completamente estourada, não tinha mesmo, e era a trabalhar em trabalhos, não era físicos, mentais, mas e portanto o Rui Borges voltou a falar dessa questão. O jogo com o Braga foi às 6 da tarde, este é às 5h45, já acaba na quinta-feira. Não me admirava nada que o Quaresma entrasse lá para dentro. Agora, quem entrar, e como o Soares disse, temos que fazer história, temos que lutar por isso. É possível, claro que é. Claro que é. Da mesma forma que foi possível eles nos darem 3-0, também é possível. Sabemos que é muito difícil. Sim. E vai depender muito de como entrarmos no jogo e se tivermos um pouco de sorte, que estas coisas também, a sorte também se procura e faz parte. Vamos, que se inspirem em Matias Fernandes, e que não era o mau jogador para se inspirar. Muito bem, vamos à figura. Absolutamente inevitável. Inevitável, e há pouco já disse. Por isso é que eu adiantei. Normalmente nós não adiantamos nem dizemos nada, mas eu acho que Frederico Varandas teria que ser a figura desta semana. Vence as eleições, dá continuidade a um mandato que, levando o seu curso natural, e sinceramente espero que isso aconteça, terminará daqui a 4 anos, são 12 anos, são bons resultados que têm sido conseguidos. Ontem venceu as eleições com uma margem que seria expectável, costuma-se dizer ali aqueles 90%, depois há sempre ali uns que votam contra, uns brancos. Desculpe. E portanto teria que ser a figura. Vence, acho que, como tu disseste, e reforço, não é um cheque em branco, mas é a mostrar que os sócios estão com eles. E acho que vai ser determinante. Acho que se nós formos campeões, que não vai ser fácil, é uma coisa. Se nós não ganhamos nada, que é uma coisa que a mim me irrita ver tanto Sportingista a falar disso, porque parece que é um desejo que a coisa aconteça para dizer que tem razão. Mas sabemos que pode acontecer, não ganhamos nada, não conseguimos, e neste momento não ganhar nada, amanhã podemos ficar ou não fora de uma competição e portanto passaríamos a ter só o campeonato e a taça, mas não conquistando nada, claro que vai ter ali um problema, e especialmente se já estiver renovado com o Rui Borges, porque eu acho que isso vai ser, e portanto vai ter aqui um teste de fogo ou não. Eu sinceramente espero que não, porque não tendo é claramente porque houve bons resultados, e para haver bons resultados só se ganhar o título de campeão nacional, senão acho muito difícil. E também acho que vai ser importante o que será possível fazer no mercado de verão. O mercado de verão tem que ser uma resposta inequívoca para a próxima temporada, seja porque o Bernardo Palmeira o ano passado tinha entrado para substituir um bom legado de Hugo Viana, que também não começou bem, seja porque não correu como nós desejaríamos. Temos boas compras, mas não fizemos tudo, e a verdade é que se não corre bem, como nós vínhamos de um bicampeonato e podíamos ir para um ainda mais histórico tricampeonato, os adeptos sentiam que era possível se mexêssemos bem no mercado. E portanto vamos estar, acho que vai ter ali um teste de fogo no verão. Mas isto é tudo na base das exposições, porque se for campeão, obviamente fará uma gestão muito mais calma. Mas vamos ver, é a figura da semana, inevitavelmente. Eu vi muitas pessoas, e é normal, a seguir a mais jogos, e ainda por cima um jogo onde ficou tão notório alguns problemas que temos no plantel. As pessoas a dizerem que os mercados do Varandas, os últimos 2, sem Ruben Amorim, foram maus. Maus eu não considero também. Eu não consigo considerar isso. Eu compreendo que nós chegamos ao jogo com o Bodo Glimt e não temos um ponta de lança, temos Rafael Nel, mas pronto, sim, não temos um ponta de lança de tarimba, digamos assim, no banco, e não tínhamos um defesa esquerdo para atuar como titular. Eu percebo a ideia, e percebo também a ideia da questão do médio, não sei o quê, mas se nós olharmos friamente para o plantel do Sporting, que começou a época, claro, tínhamos 3 laterais esquerdos, ok, um deles pediu para sair, e o Rui Borges até disse que mereceu sair por tudo o que deu ao Sporting e foi ganhar o contrato da vida dele, e siga. Ficámos com 2, com a possibilidade até de o Vaianidis poder ser adaptado. Se olharmos para o lado direito, temos 2, com o Fresneda e Vaianidis, e o Salvador Blopa, 3. Se olharmos para os centrais, temos uma dupla titular e temos 2 ótimos centrais suplentes, como é o Eduardo Quaresma e o De Bast. Se olharmos para o meio campo, temos um Yulman. Aqui houve a questão, a contratação que eu digo assim, esta foi completamente falhada, com o Koshorashvili, aliás, já me disseram que é Koshorashvili. Falhou, ok, mas entretanto também aparece João Simões.
Olhamos para a frente, substituir Gyökeres era uma missão muito difícil. Acho que o Sporting se portou muito bem com o Luís Soares. Infelizmente o Ioannidis está há 3 meses lesionado, ou 2 meses. Mas é também uma contratação que me parece acertada. Vai-se buscar o Luís Guilherme, que também parece acertado. Podemos aqui discutir se o Faye foi acertado ou não, mas estamos a falar do extremo suplente, digamos assim. Eu não consigo dizer que o mercado do Sporting foi mau. Acho que podemos aqui naturalmente falar da questão do não ter vindo um jogador, um número 8 mais puro, e estamos todos de acordo. Acho que o Sporting a certa altura convenceu-se que o João Simões era esse jogador. E já acreditei mais. Sinais que às vezes podia ser. Exatamente, já acreditei mais. Entretanto, depois também com o reaparecimento de Morita, também compreendo que a SAD tenha pensado, ok, vamos guardar isto para o verão. Mas eu não consigo dizer que são maus mercados. Vai a Nidis, acho que não está a cumprir com aquilo que imaginávamos. Sim, maus mercados também acho que não. Acho que eu refiro-me mais só no sentido de ser um bocadinho melhor, e acho que faltou ali um bocadinho mais, serem mais incisivos, como tu dizias, o médio. O 8 eu acho que é a única posição talvez, onde o Sporting se tivesse vindo um 8, acho que veio, só que era fraco. Sim, mas se viesse, se tivéssemos aí insistido mais, de resto, se pensarmos que aqui há 4 ou 5 anos era impensável termos comprado 2 atacantes ou 2 jogadores na frente, como Soares e Fotis, que custaram 40 e tal milhões. Só isso mostra também um bocado a capacidade financeira. Eu acho, portanto, acho que... Mas acho que vai ser por aí, é um pouco. Mas claro que vai evitar os resultados. Acabou por ter aqui uma... Lá está, a tal questão da preparação física, das lesões, que tanto pedíamos para ser abordada no debate, e foi, mas eu acho que muito ao de leve. Acho que o Sporting teve aqui uma conjugação de coisas, castigo do Maxi, alguns problemas, 1 ou 2 problemas físicos, e de repente ficámos um bocado descalços. Não há nenhuma equipa no mundo que tenha um plantel de 30 jogadores todos do mesmo nível. O que há normalmente tens, mesmo se pensares no Manchester City, estávamos a falar, se o Manchester City tiver o lateral esquerdo lesionado e o suplente, o lateral esquerdo castigado e o suplente lesionado, também vão ter que fazer uma adaptação, ou vão à academia buscar alguém. Aqui podemos, obviamente, são questões diferentes, porque os jogadores teoricamente são melhores, mas não há nenhum plantel que tenha 3 jogadores por posição específicos para aquela posição. Ou seja, aí estamos a falar de plantéis de 30 e 33 jogadores. Não existe. Não existe. O que acontece é plantéis de 22, 21, 24, 25. No máximo, com a possibilidade de adaptar aqui 1 ou 2 jogadores a necessidades. O Sporting teve aqui uma conjugação, tudo aconteceu na mesma altura, e infelizmente é a segunda vez, e era uma coisa que precisava de resposta, mas certamente... Só dar uma nota que então, eu não sei se ainda há, mas há bocado havia, porque o Sporting joga no domingo em Alverca, e os bilhetes do Sporting esgotaram logo no ATC, mas há bocado o Alverca pôs à venda os restantes bilhetes, são a 35 euros, mas há bocado ainda havia bilhetes. Para as outras bancadas, e tirando a bancada dos sócios, todas as outras são bancadas que eu diria que vão ser preenchidas por sportinguistas, e esses bilhetes, por muito caros que sejam, e são, apesar de não serem os bilhetes principais, mas são caros, obviamente que vão acabar por esgotar, porque normalmente com os grandes já sabemos como há sempre aquela pessoa que quer ir ver, portanto há pouco. Sim, ainda por cima Alverca, que é relativamente próximo de Lisboa, é a grande área onde está o Sporting, e portanto quem quiser, há pouco ainda havia bilhetes, e portanto certeza que a ação é 35 euros, mas esquece a nota. Bem, vamos embora, Pedro, para recuperar dessa gripe. Recuperar, e amanhã é fortíssimo. Uma coisa é certa, o Sporting vai ser a primeira, não é certa, mas é possível, o Sporting ser a primeira equipa a estar nos quartos de final. Espetacular. O Benfica já não o pode fazer. Nem o Porto. Nem o Porto, é verdade. Porto nunca pôde. Não, mas olha que o Porto... Acho que vale a pena. Eu acho que se nós amanhã... Bem, se amanhã ganhássemos, acho que valia a pena comprar já o bilhete para a final da Liga dos Campeões. Mas já se vai sonhar. Olha, estou a pensar, o Porto vai a Braga... No próximo fim de semana já, não é? E nós vamos ao Alberca. Convém É que sempre que nós pensamos que o outro vai falhar, nós depois também não começamos nada bem. No último minuto. Exato, portanto... muito bem, vamos E embora. já jogam primeiro que nós, porque nós jogamos, ou é à noite? Ok. O Porto. Eu vou assumir que o Sporting joga primeiro. O Sporting é às 6 da tarde. O Porto Braga também é no domingo? Não, o Sporting é sábado ou domingo? Sábado, acho eu. Pois é isso. O Porto não pode jogar sábado. O Porto tem que jogar domingo, porque o Porto joga quinta. Joga domingo. É depois de nós. Pois, é domingo. E o Sporting também. O Porto não, eu estava a dizer que o Porto nunca poderia jogar sábado. Então joga depois de nós. O Porto nunca poderia jogar sábado. Então vai jogar o Porto é às 8h30. Então, no domingo. Nós é às 6? E nós é às 6. Alberca Sporting. O Porto Mas nós é às 6 agora que eu estou a ver. Então. É uma boa hora para se ver. Nem me lembrei. Uma boa hora. E eu arranjava bilhete. Que estupidez. Eu vou. Tens bilhete? Eu comprei. Eu tenho. Não, eu não tenho, mas tenho uma pessoa amiga que normalmente não vai fora. Ok. E tem 22 anos. Leão do lugar de Leão, e arranja-me sempre. Vou estar a trabalhar.
Não, ok. ao fim de semana não costumo Mas estar. estavas a brincar. Não, vou estar. Muito bem, vamos embora. Malta, feito. força, precisamos de história e, portanto, a próxima vez que falarmos, Exato. vou acreditar que vamos estar nos quartos de final da Liga dos Campeões. Até para quando alguém estiver aqui a fazer a 35ª temporada do Canto do Sporting, vir para aqui dizer: tem aqui o programa de 2026, quando o Sporting ganhou 4-0 ao Bodoglins. Guarda este corte, Miguel, que isto Miguel é ainda é novo, quando for isto, o Miguel ainda tem para aí 20 guarda este anos. corte, Miguel. E portanto, vir com o programa de jogo de 2026 que não há e dizer: pá, ganhamos com aquele Soares, que jogador. Exato. E aquele hat-trick do Fresnel, alguma vez imaginava. Não custa nada a sonhar, se não fomos nós a sonhar, não são os outros. Quem será? Vamos embora, meus Exatamente. amigos. Força Sporting, precisamos de Abraço, história. Força Sporting. Abraço.